Um abraço para você, dirigente municipal de educação, equipes técnicas das secretarias municipais de educação, profissionais de educação, comunidade em geral que tem se envolvido nesse processo de reelaboração dos PPPs, que são os projetos políticos pedagógicos. Estamos estreando um novo formato de fazer comunicação aqui na Undime Bahia, Seccional Bahia, com um podcast, trazendo inclusive informações sobre esse momento de compartilhamento de experiências exitosas. A nossa convidada de hoje, Josirlene Cardoso Lima Afonseca, conhecida como Josi Afonseca, responsável pelo Núcleo Formativo 18, composto aí pelos municípios que integram o território de identidade do Sudoeste baiano. Seja bem-vinda, Josi. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. Fala um pouco com relação ao teu encontro que aconteceu, buscando fortalecer esta rede, buscando fortalecer aí esses municípios. É uma formação continuada proposta pela Undime Bahia. Conta um pouco como foi este momento de troca de experiências no teu núcleo formativo. Oi, Magno, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar por aqui. Nesse novo formato, né? É um desafio. Sempre essas novas oportunidades, essas novas possibilidades de comunicação. De fato, eu fui surpreendida com esse formato, mas adorei a ideia. Eu acho que é mais uma aprendizagem dentro desse processo, dentro desse movimento de tantas coisas lindas que têm acontecido. Então, é muito bom estar com vocês e partilhar um pouquinho da experiência, né, do Núcleo Formativo 18, com a minha turma, como eu costumo te chamar, né? Essa turma linda que tem de fato enfrentado esse desafio e tem encarado, né, esse movimento. Ô Josi, em meio a todas essas experiências compartilhadas, o que mais te chamou a atenção? Então, Magno, dos 21 municípios que estão inscritos hoje no Núcleo Formativo 18, que estão atuantes junto comigo dentro desse movimento de elaboração e reelaboração dos PPPs, 8 se inscreveram. Muitas são as experiências compartilhadas no nosso grupo de comunicação, fotos, vídeos, alguns relatos, mas para esse momento específico, somente 9 se inscreveram. Alguns relataram as suas dificuldades, né? Alguns outros contratempos e 9 se inscreveram e participaram exatamente no encontro, compartilhando das experiências, 8 municípios. Desses 8 municípios que compartilharam suas experiências, eles trouxeram relatos muito significativos para o nosso encontro e, de fato, fortalecem esse movimento, fortalecem esse momento, né? Então, nós tivemos 8 relatos, e estávamos conosco na sala uma média de 80 pessoas, né? 80 pessoas logadas, mas sabíamos que existiam outros que estavam ali compartilhando do mesmo, do mesmo computador, do mesmo canal. Então, para esse encontro, para essa experiência, eu iniciei o meu momento com eles, justamente resgatando algumas imagens, porque a gente costuma não lembrar muito daquilo que a gente faz, né? Então eu voltei nas imagens que eles compartilhavam comigo e das fotos que eles compartilhavam durante todo esse processo e resgatei alguma dessas fotos, justamente no objetivo de compartilhar com eles também um pouco daquilo que eu tenho visto, um pouco daquilo que eles têm feito, resgatando essa memória afetiva também com o grupo, né? Desafio que tem sido para muitos, né? Principalmente nesse contexto de retorno em relação à pandemia, muito os movimentos que têm acontecido em cada um dos municípios e o quanto tem sido desafiador, né? A participação, o engajamento desses municípios, mas também reconhecendo a participação, reconhecendo o trabalho, reconhecendo aquilo que ele tem feito. É aquilo que nós temos dito sempre, né, Magno, de um PPP vivo, um PPP que não se opõe ou se não sobrepõe às ações do cotidiano da escola, mas um PPP que dialoga com essa rotina, que dialoga com esse cotidiano. É pensar na rotina dessa escola justamente na perspectiva de fazer com que esse PPP ele caminhe junto.
que ele seja vivo, significativo, que ele retrate as dificuldades, que ele retrate os desafios dessa escola. Então, nesse resgate dessa memória, a partir dessas imagens, eu trabalho e trouxe como fundo musical, né, no sentido também de fortalecer essa afetividade e essa experiência deles. Eu trago a música, né, Vamos à Luta, de Gonzaguinha, em que diz que eu acredito na rapaziada, eu acredito nesse povo que enfrentou e tem enfrentado esse desafio, no sentido de mostrar para eles também, de resgatar essa memória e dizer o quanto que tudo que eles têm feito tem sido muito significativo. E isso foi importante tanto para eles quanto para mim também, sabe? Nos relatos, nas falas, naquilo que eles trazem, perceber. Às vezes gera eu digo que um friozinho na barriga, um aperto no coração. Será que tudo tem dado certo? Será que tem caminhado? Será que tem tido de fato bons frutos? E um momento como esse, de fato, da gente compartilhar essas experiências, um momento como esse de resgatarmos, né, essa memória no sentido de tudo que aquilo que nós temos feito, de a forma como nós temos caminhado, isso foi muito importante. Então, esse momento de fato ele foi enriquecedor, eu digo, para quem esteve ali presente e fortaleceu também esse movimento no sentido de respira, vamos seguir, tem dado certo, podemos sim fazer isso, podemos melhorar, podemos nos inspirar com as experiências de tantos outros. Então foi muito enriquecedor mesmo, enquanto formadora, enquanto colega de trabalho, enquanto professora que eu sou também. Foi um desafio e foi uma experiência muito rica para a gente. No nosso bate-papo hoje, estreando aqui o nosso podcast da Undime Bahia, Josilene Cardoso Lima Fonseca, uma das 24 formadoras do programa de reelaboração dos PPPs aqui na Bahia. Josi, como é conhecida, está responsável pelo núcleo formativo 18, que corresponde aí aos municípios que integram o território de identidade do Sudoeste baiano. Josi, para finalizar, como você avalia esse programa, essa iniciativa? Então, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade, pelo desafio, né? De fato, como eu disse lá no início, foi desafiador esse novo formato. Ainda é um processo de aprendizagem. Não sei se eu consegui me expressar tão bem assim, a sensação de não ter alguém olhando nos olhos para falar, mas eu queria deixar em especial meu agradecimento, né? Agradecimento ao Núcleo Formativo 18, a minha turma, como carinhosamente eu apelidei. Dizer que tem sido muito bom partilhar com vocês dessa experiência, desse movimento, tenho aprendido com vocês. E como eu digo sempre, eu acredito no potencial dessa turma, eu acredito em vocês. E partilhar dessa experiência, ver esses relatos, ver as estratégias que foram encontradas, né, os desafios que foram encarados, foi muito bom, né? Muito bom para o nosso grupo, muito bom para mim também. E mostrar, né? E partilhar dessas experiências, né? Ela fortalece de fato esse movimento, que tantos outros municípios possam se inspirar nessa partilha e possam se reconhecer, né? Reconhecer a sua potência dentro desse encontro, dentro desse movimento, né? Perceber a sua potencialidade, perceber que de fato esse PPP ele precisa ser feito com o outro e para o outro, né? Dentro desse processo, dessas conversações, dentro desse processo de uma escuta sensível, em que de fato eles sejam protagonistas desse movimento. Então, muito bom, muito obrigada. Tá? Deixo aqui o meu abraço a todos os núcleos formativos, todos os meus parceiros, né? Toda a equipe técnica, os formadores, dizer que esse movimento, esse catavento que tanto gira, né? Que movimenta toda essa Bahia, às vezes a gente olha
o quão desafiador. E quando a gente para dentro desse contexto de olhar esse cenário, de perceber o quanto que nós já caminhamos até aqui, isso nos fortalece enquanto equipe, isso nos fortalece enquanto programa, isso nos fortalece enquanto educadores dentro dessa Bahia. Eu costumo dizer de que isso faz história, né? Esse movimento é muito histórico e nós um dia ainda vamos olhar para esse movimento e perceber e nos alegrarmos de estarmos aqui dentro desse contexto, estarmos vivenciando sobre isso, tá? Eu costumo brincar e dizer para os meninos, olha, isso é história, né? E isso vai ser história, isso vai marcar a Bahia. Então, deixo aqui o meu abraço, o meu carinho para toda essa Bahia.